Você foi o já que custou e explorou. Pode falar, Sabe como que você poderia perguntar? Como eu costumo perguntar no Jogo Indefeso. Como é que é? Vai. O que você nunca fez com a sua parceira que você tem vontade de fazer? Boa pergunta. Matheus, pra você essa. Dar uma surra? Já sabe o que eu vou falar, né? O quê? O quê, Matheus? Não, na piada, separar. Seria uma puta uma puta piada. Não vou levantar essa e deixar. Mas... Não, levantou muito, assim, né? Levantou bonito. Não, mas eu acho... Eu acho que, assim, depois de casado... E eu tenho um negócio que eu tenho depressão. Eu tomo, então, ansiolítico, eu tomo uns negócios e tal. Então, às vezes... Imagina se não tivesse. Ainda bem que você tem depressão. Eu tenho, velho. Caralho, Depressão forte, Matheusão. síndrome do mesmo? pânico, os caralho. Você tem isso? Eu tomo remédio 15mg e um de 1mg todo Ainda dia bem. pra ser feliz, senão fudeu. Sério? Olha, esse Sério. remédio Olha que sabia. bacana o que você tá falando, Matheus. É Né? sério. Enquanto assim, né? Você... Sabe qual é o nome disso? Ah. Casamento. Não! E o que ele tá trazendo é que assim, você é um comediante Não, e o brilhante, remédio é bom, porque né? o bicho é bom demais, Mas cara. não quer dizer que não seja ser humano e Sim, que tenha sim. que lidar com as dificuldades dos seres humanos. E eu que não a tenho gente tabu pode. nenhum com isso, né, Bi? Né? Todo lugar E que chama, eu já bacana. chamo pra falar sobre isso, eu falo também. Não tem tempo ruim com nós, não. E uma coisa que eu sinto falta, às vezes, que eu gostaria de fazer mais com a Bianca, é que depois que você tem filho também, você sabe Sim. disso, você não tem tempo só. Sei. Entendeu? Aham. Aquele tempo só. Só pra pro vocês casal. dois. Só pra o casal mesmo. Tipo assim, de falar, pô, vamos... E não é só pra transar, é pra passear, pra um Não monte de coisa, porque imagina. o transar é o final. Aham. Mas às vezes você quer ter aquele prazer sem estar sem preocupação. Vamos dizer assim. Sim. Enquanto você tem filho, Você filho quer é bom. namorar a sua parceira. Exato, filho é bom, mas dura muito. Eu tenho essa teoria. Então, porque dura muito, você tá o tempo todo focado nele. Você tá aqui agora, em algum momento você pensou nos seus filhos. Claro. Pô, Sim, o sim. moleque tá na Não, escola. e o filho é não sei o filho quê. da mãe. Por quê? Porque você quer ter uma viagem junto. Porra, mas a gente vai ficar de fora, fazem chantagem emocional. Exato. Isso é muito complicado. E aí, e quando você vai mesmo assim, você tá com aquela preocupação. Porque eu tenho um negócio que eu falo no meu show, que eu acho que é mais pura verdade. Assim, o filho, ele chama a mãe 1000 vezes no dia. Fica mãe, 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 mamãe, ô mãe, mãe, mãe. E quando chama pai, cadê a mãe? Né? É isso que... É verdade. Então, tipo assim, o que eu acho que eu sinto falta é de voltar a namorar como a gente namorava quando namorava. sim. Que a gente nunca mais vai namorar Namorou. como namorava antes. E uma dica, né? Então, quando os casais Sinto falta de namorar. individual boa, Eu tenho uma dica. Entendeu? iPad. Babá da Apple. Não, você sabe o que eu tô falando. Não, Você você sabe o que Eu eu tô sei, falando. claro que eu sei. Mas Mas é é uma uma questão- livre pra você, Pra se você vocês dois, quiser pro casal. transar na cozinha, transar Sim. no quarto, transar no banheiro. E Mesmo aí- não transar, ficar batendo um papo bater um vocês papo, dois. tal. E aí, o que, que a gente E fala, não tô reclamando né? de ter filho Não, também, que é o sim, amor sim. maior da nossa vida. Mas tô falando, tipo assim, dessa sensação de namorar. Que eu acho que talvez seja isso, as pessoas pararem pra pensar. O que mais eu acho que a pessoa começa a se distanciar do parceiro dela pra uma separação é que ela começa a se sentir longe, só que estando perto da pessoa. Porque você começa a sentir falta de coisas que você tinha antes. Isso. Aham. E o relacionamento Ótimo, vai você chegou mudando, num vai ponto amadurecendo. super profundo da história, né, dos casais, que é assim, o casal começa um namoro, e aí cheio de amor pra dar e tal, e a questão vai evoluindo, ou vai se transformando, e aí de repente chegam os filhos, né, não é para todos os casais, mas para os casais em que chegam os filhos, é um desafio você abrir um espaço ali na vida, né, que aí cada um vai ter esse desafio, e como é que ele vai resolver esse desafio não tem fórmula, de sim abrir um espacinho minúsculo que seja, o que der, para poder ter esse momento a dois. Então, como você está dizendo, é muito difícil na agenda não ter o momento mãe, né? Talvez, então, uma dica para os casais que estão ouvindo a gente é que a gente precisa dar uma lutada aí, sei lá, ver como é que vai fazer para deixar as crianças, os filhos da idade que sejam um pouco, né, sem você, não importa se é por algumas horas, ou por um dia, ou por 2, ou o tempo que você vai conseguir, mas sim que os pais não são só pais, né? Sejam 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher, eu sempre repito isso, né? Para qualquer gênero que seja, o casal, né, que tem aqueles filhos, é também profissional, então tem o espaço do trabalho, é também amigo, é também filho de alguém, né? É também Sim. tudo isso, e é também um casal,
de pessoas que precisam viver a sexualidade. E não dá para viver a sexualidade, né, de um jeito tão gostoso e tão solto, às vezes na hora que tá ali com tanto distúrbio, né, ao redor, Exato. que é a criançada, que é essa barulheira. Então, às vezes, o casal vai precisar encontrar ilhas, né, de respiro para estar a dois, seja para fazer uma pequena viagem ou para estar em casa, sei lá. Dá aquela fugidinha. Dá aquela fugidinha, e isso é super saudável. Ah, mas eu só consigo isso, sei lá, uma vez no mês ou uma vez no ano, não importa, né? Mas consegue, Quando né? der, ótimo, porque isso vai ser benéfico, vai trazer aí uma saúde aí sexual e amorosa para o casal gigantesca. Mas é um desafio. E não é só de vocês. É um desafio do casal moderno, né? Porque a gente tem tantos compromissos que às vezes a gente não dá conta Por exemplo, de tudo isso. o filho, por exemplo, você tá, o que o Matheus falou, você vai viajar. Aí ficou doente, pronto. Acabou a viagem. Acabou a viagem. Acabou a viagem. Acabou a viagem. Mas isso faz parte, gente. Mas é, é ué. assim. É da vida, é natural. É da vida. A maior felicidade Você de um não casal quer ter que tem esses filhos filhos, não são os tenha filhos. filhos. Mas também você tem tem um que lado- resgatar. É isso que eu tô falando. Quando você sente falta de alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, o que você sente falta de fazer com a Bianca? É resgatar, É, tentar o isso mais é super possível resgatar importante. esse momento. Mas se Aham. o casal não se permitir nem ir viajar, já pensando, não, mas se a gente for mas viajar, se eles vão é- ficar doentes? Não, calma, né? Ah, não, aí fudeu. Experimenta. Se minha Às tia vezes tivesse dá, pinto, era e- meu tio, né, meu?